vou me enfiar aqui nessa rabeta, porque eu tracei algumas anotaçõezinhas, não é um roteiro, mas é alguma coisinha para estar falando com vocês, e acabou que não falei nada disso, né? Porque essa história lá da Revolução Russa é muito interessante. Mas assim, o que eu queria falar mesmo em princípio é como combater o fascismo dentro do capitalismo, né? Como? Não tem como, sabe? Porque você atacar o fascismo, mas manter os privilégios, vai gerar a eu sou melhor do que você, eu tenho mais do que você e tal. Então, essa conscientização tem que ser feita. A gente tem que ter uma sociedade mais igual, mais justa, né? Para a gente poder se livrar de vez dessa dissensão entre o povo, sabe? Quando uma elite se acha privilegiada, muitas vezes, né, tem herança, tem família grande, que família ajuda, o cara consegue alguma coisa e ele acha que é melhor do que o cara lá que já teve uma situação de origem familiar bem diferente. Então é isso, o capitalismo ele acaba tomando espaço assim dentro da sociedade, porque ele traz, né, aquela sensação de liberdade da miséria humana, entendeu? O que é a miséria humana, sabe? Sabe, nós temos medos, nós temos receios, nós temos dúvidas, né? Nós temos perguntas sem respostas, entendeu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu não pude escolher o meu nome? Né? Meu pai, minha mãe, por que eu não pude escolher meu pai e minha mãe? Né? Se bem que meu pai, porra, aí, meu pai e minha mãe, né? Sangue bom pra caramba, né? Minha mãe tinha um problema, ela vivia muito com a mão suja e limpava em cima de mim. Mas amava ela, né? Mas enfim, isso é muito relativo para a gente ficar criando uma construção de que, pô, ele não correu atrás, ele não trabalhou, então eu trabalhei pra caramba, não é justo agora, né? A gente fazer uma distribuição de renda, a gente taxar grandes fortunas, a gente fazer reforma agrária. Ora, nós temos, tu vê as grandes metrópoles, tem uma aqui e tem outra lá em Minas, tá? Eu saio daqui lá para Minas, por exemplo, eu passo em algumas metrópoles também, mas a maioria desse caminho são terras devolutas, são terras ou latifúndios improdutivos. O que é isso? Herança ainda das capitanias hereditárias, sabe? Que o cara vivia lá lambendo o saco lá de quem estava no poder, aí pegava ele e, pô, toma aí dava, sabe? Não era nem, talvez, era em alqueire, mas era uma extensão territorial, sabe? Eram terras muito grandes, e como tu vê os latifúndios lá da família do Ciro Nogueira, né? Do Ciro Gomes, né? Da família Gomes Ferreira, inclusive, né? Então, é isso, né? Então, essa divisão, né, do nosso povo, ela parte que é o que mantém o capitalismo aceso, sabe? E junto a ele o fascismo, que é essa condição do cara se achar melhor e massacrar as classes menos favorecidas, entendeu? Então é a velha luta da emoção, que é o povo, que assim, sabe, até no vídeo anterior que eu gravei aqui, emendei nesse aqui, e eu vou falando aqui. Eu percebi aquele clima de competição desde pequeno. Eu até narro a história de um primo meu que veio morar comigo, que os pais se separaram, e o pai dele, né, botava a gente sentado na mesa e ficava, botava a gente para estudar, ficava depois fazendo pergunta para um e para outro, e aí, quando o filho dele, a maioria das vezes, errava, ele batia no filho. Inclusive depois, quando a gente era rapazes já, né? Ele ficava estimulando a gente a brigar para ver quem era o melhor. Então esse clima de competição nunca me interessou, sabe? Ah, pô, eu vou estudar a pampa para ser melhor do que fulano. Não, entendeu? Ah, eu vou trabalhar, eu vou vender minha felicidade, minha paz. Eu, por exemplo, né? Vender lá 30 dias da minha vida por um salário que é irrisório, não vai dar para mim pagar minhas contas, para eu adoro dar presente, sabe? Porra, para mim dar presente para as pessoas, sabe?
Não dá, entendeu? Para comer, né? Então, como mudar isso daí? Aí a gente tem que analisar essa distribuição de renda, de oportunidades, né? E de terras, entendeu? Se nós temos latifúndios improdutivos e terras devolutas, né? Que é do governo federal, por que não pegar e despopularizar, ou seja, espalhar essa população que vive presa nesses pombais, que é esses condomínios, onde eles vivem intocáveis, sabe? Às vezes o entregador vai lá e, pô, o cara tem que subir lá para dar comida na mão dele, aí se não é oprimido, como nós temos visto agora, ultimamente, o cara desce de arma na mão. Pô, aí teve uma moça aí que deu chicotada, né, no entregador. Então, todas essas coisas, sabe? Então, como a gente vai vencer tudo isso daí, sabe? E tudo isso daí também tem uma origem também muito drástica, que foi a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, ela assina a libertação dos escravos no entanto, né, o governo não dá estrutura, sabe, para esses escravos trabalhar, que eles precisavam de quê? Pô, de uma ajuda por um tempo, né? Toma terra aí, planta, tá? A sua família vai ter uma ajuda aí de tanto todo mês, nós vamos comprar a sua produção também, por preço subsidiado nas prefeituras, ao preço de varejo e tal. Não, eles preferiram imigrar, trazer, né, judeus, italianos, alemãos, suíços, suecos, né, suíços também, né, franceses, como tem essas colônias, principalmente aqui no sul do país, né, japoneses, São Paulo, sabe? Então, essas famílias quando vinham, elas recebiam terra e recebiam dote para poder trabalhar a terra. Facilidade na obtenção de equipamentos agrícolas para poder plantar, sabe? Recebiam um salário por um ano, 5 anos, 10 anos, né? Eu vou procurar me inteirar mais. Então, por que não fizeram isso com o negro, sabe? E tudo isso trouxe o quê? O enxotamento dos negros para os guetos e periferias. Aí trouxe junto a discriminação, aí trouxe junto a velhinha do fascismo, né? Foi acesa junto com o racismo, entendeu? Então, esse povo marginalizado foi buscar sua sobrevivência da forma que muitas vezes a gente vê acontecer, né? Esses pombais com segurança e tudo, muitas vezes é invadido, é assaltado. Então, eu acredito, sabe, que eu sou mais Trotsky, eu não sou muito Lenin. Lenin acreditava na mudança através da luta armada. Trotsky acreditava aliás, morreu horrível, né? Entendeu? Lenin mandou, Stalin, depois da morte de Lenin, ele, pô, era automaticamente o sucessor. E quando o Stalin assume no peito, entendeu? Aí Trotsky foge para o México, né? É acolhido lá pelo, esqueci o nome dele, que era um comerciante muito rico e tal. E Trotsky vai morar na casa de Frida Kahlo. Vocês devem ter ouvido falar, né? Essa mulher que é um pilar, né, das conquistas femininas no mundo todo. E ele vai morar na casa de Frida Kahlo e acaba acontecendo ali um relacionamento entre eles. E aí o cara com ciúme entrega ele para o Stalin. E ele foge dali, leva ela, né, Frida Kahlo, e eles começam aquela fuga ali por dentro do México mesmo, até que ele para num lugar com seguranças e o stalinismo não tem como agredir Trotsky dessa vez. Mas aí eles enfiaram um filtrado dentro dos homens de confiança de Trotsky, e Trotsky recebe o cara para uma conferência ali, ele e o cara, e aí o cara, ele abaixa para ler um texto, o cara nisso tira do paletó
uma picareta, entendeu? E acerta a cabeça do Stalin, do Trotsky. E aí os caras vêm, os soldados escutam o barulho, entra todo mundo correndo, né? Aquele grito do Stalin, do Trotsky. Eles entram correndo e querem matar, vão matar o cara, aí o Trotsky fala, porra, não mata ele não. Ele tem muita coisa para contar, né? Pode ser útil. E os caras admiram dele estar com aquela picareta grandona encravada na cabeça, todo de lado e vivo. E ele só morreu no dia seguinte. Ele teve tempo de preparar. Cara, a história é grande, mas já tem 10 minutos e tal aqui, mas vamos lá.